Destaques internacionais: o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse suspeitar que a Ucrânia pretende atacar a Crimeia e fez a ameaça de que isso pode levar a Rússia a envolver os Estados Unidos e a Grã-Bretanha no conflito. Hora do nosso bate-papo com o jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi, que está na capital federal, Brasília. Kawaguchi, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Isso seria o início da Terceira Guerra Mundial, não seria? Boa noite, Daniel. Boa noite, telespectadores. Definitivamente seria, sim, a Terceira Guerra Mundial. Se os Estados Unidos ou a Grã-Bretanha fossem envolvidos nessa guerra, a gente teria um conflito se espalhando pelo mundo inteiro, não só pela Europa. Claro que se tem a OTAN, automaticamente qualquer envolvimento de qualquer um desses países acionaria toda a OTAN, se teria uma guerra primeiro na Europa inteira, provavelmente se espalhando por todo o globo. Então é muito preocupante. Vamos analisar a situação como um todo, essa afirmação que o Shoigu fez. A Península da Crimeia, ela fica ali ao sul da Ucrânia, ela é território ucraniano, só que a Rússia invadiu em 2014 de uma forma em que não houve derramamento de sangue, ou seja, eles espalharam tropas, tomaram a península rapidamente, não houve grande resistência da Ucrânia e também não houve grande protesto naquela época da comunidade internacional. Então a Rússia considera que aquilo ali já é território russo. A Rússia só está considerando essa invasão, tudo que ela invadiu a partir de fevereiro de 2022. Por incrível que pareça, parece que há uma certa lei de guerra. Então, o que está em jogo, o que tanto o Ocidente quanto a Rússia concordam que pode haver conflito, é aquela faixa de terra da Ucrânia que foi invadida desde 2022. O mérito disso é muito questionável, mas vamos analisar o que tanto o Ocidente quanto a Rússia estão falando. Faria sentido militarmente, sim, para a Ucrânia não só atacar, mas invadir a Crimeia nesse momento. Se eles conseguissem fazer esse ataque, primeiro que eles impediriam a chegada de reforços ali, principalmente nas áreas ocupadas de Kherson e de Zaporizhia. Por quê? Porque a Crimeia está ao sul dessas regiões. Se os ucranianos conseguissem eventualmente lançar um ataque anfíbio contra a Crimeia, o que é um ataque anfíbio? É quando tropas desembarcam na Crimeia. Isso é altamente improvável, porque a esquadra russa, os navios russos têm superioridade ali no Mar Negro, então isso seria altamente improvável, mas digamos que acontecesse. Aí ficaria praticamente insustentável para a Rússia manter a invasão que ela fez em 2022. Então, militarmente, faria, sim, muito sentido para a Ucrânia tomar a Crimeia, atacar ou tomar a Crimeia. Agora, é exatamente isso que a Rússia percebeu, essa vulnerabilidade, e aumentou aí as apostas. Ela usou dois argumentos. Um para envolver os Estados Unidos, falou que esses ataques poderiam acontecer com os mísseis disparados pelo aparelho chamado HIMARS, que é o lançador de mísseis de alta mobilidade que os Estados Unidos enviou em grande quantidade para a Ucrânia, e no ano passado ele permitiu a contraofensiva ucraniana. Esse ano, os britânicos enviaram o míssil Storm Shadow, que consegue atingir alvos a mais de 250 quilômetros de distância. Então, ele conseguiria, sim, atacar a Crimeia. O HIMARS já é um pouco mais discutível se ele conseguiria ser usado para atacar a Crimeia. Mas isso não é a questão técnica, ela importa pouco nesse momento. O que a Rússia está dizendo é que se houver um ataque à Crimeia, na prática não vai importar que tipo de armas foram usadas, eles vão Moscou vai implicar Estados Unidos e Grã-Bretanha. Estados Unidos e Grã-Bretanha vão possivelmente, com essas declarações, tentar convencer os ucranianos a não atacar a Crimeia, porque aí a gente teria a Terceira Guerra Mundial e a gente poderia ter um uso de armas nucleares. Provavelmente a Ucrânia quer atacar a Crimeia, sim, só que eles têm medo de perder o apoio do Ocidente, que é o ponto de equilíbrio nessa guerra. Se eles não tiverem mais as armas que vêm do Ocidente, provavelmente eles vão ter que transformar essa guerra numa guerra de guerrilha e vão acabar perdendo mais território. Então, se eles botam isso na balança,
talvez faça mais sentido, embora não seja o certo, embora não seja o que a Ucrânia quer fazer, mas talvez não lançar os ataques na Crimeia seja a hipótese mais provável nesse momento. Agora, Kawaguchi, influenciadores russos têm dito que a contraofensiva da Ucrânia falhou, só que o Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que o maior ataque ainda está por vir. São detalhes dessa guerra de narrativas, né? Em quem devemos ou podemos acreditar, hein? É difícil a gente falar com certeza absoluta, Daniel, mas o que a gente pode recorrer ao que aconteceu no passado para tentar ter uma ideia do que vem pela frente. Há mais ou menos aí 2 semanas, a Ucrânia começou a sua guerra de contraofensiva. Ela lançou ataques aí no sul e no leste do seu próprio país, que teve terras aí invadidas pela Rússia. Eles disseram que conseguiram retomar um pouco mais de 100 quilômetros quadrados, retomaram 8 pequenas cidades e vilarejos, e disseram que isso continua. Falaram por que o Ministério da Defesa diz que é só o início. Porque eles estão fazendo o que se chama em estratégia militar de reconhecimento em força. Eles estão tentando descobrir qual que é isso foi bem no início, né? Qual que é o nível de resistência da Rússia. Depois eles começaram a atacar os artefatos de guerra eletrônica da Rússia, ou seja, aqueles embaralhadores de sinal que dificultam que os ucranianos usem drones, que os ucranianos usem mísseis para atacar os russos. Agora está havendo choques diretos, mas não numa intensidade muito grande, como a gente viu, por exemplo, na contraofensiva que durou entre setembro e novembro do ano passado. Só que no ano passado aconteceu a mesma coisa. Os ucranianos anunciaram o início da contraofensiva em julho e fizeram vários ataques no sul do país para a Rússia pensar que lá seria o ataque principal. Aí a Rússia enviou mais de 40 mil soldados para aquela região e os ucranianos atacaram bem na parte que a Rússia não esperava, que era ali no Nordeste, na região de Kharkiv, e onde eles estavam menos preparados, tinham as tropas menos preparadas para se defender. Então, se a gente pegar o que aconteceu no passado, é muito provável que essa afirmação da Ucrânia esteja correta, que eles estejam tentando confundir os russos e lancem ainda o seu ataque principal. O Instituto de Estudos da Guerra, que é um think tank, uma organização não governamental que é baseada nos Estados Unidos e está estudando essa guerra, eles disseram que os ucranianos ainda estão longe de usar a quantidade maior de armas que eles têm para fazer essa contraofensiva. Então, a hipótese mais provável, a gente não pode dizer com toda certeza, mas a hipótese mais provável é que eles estejam sim certos que o maior ataque ainda esteja para acontecer. São as muitas possibilidades e alternativas que envolvem esse conflito no leste europeu. Agora, Kawaguchi, a Ucrânia e a Hungria estão envolvidas em um caso polêmico de prisioneiros de guerra. Conta para a nossa audiência o que está acontecendo por lá, hein? Isso é bastante curioso e até um pouco complicado de se entender. Vou tentar trazer aqui o cenário geral. A Hungria, ela é um país da União Europeia, ela está ali no guarda-chuva de proteção da Aliança Militar Ocidental. Só que o Viktor Orbán, que é o presidente deles, é amigo do Vladimir Putin. Tem aí laços não só pessoalmente, mas os países têm laços de amizade. Então, é um país que ele não se alinha totalmente com os desejos aí da Aliança Militar Ocidental, a OTAN. Eles, por exemplo, a Hungria deu muitos donativos e recebeu muitos refugiados que vieram da Ucrânia. Só que eles se recusaram a enviar armas para os ucranianos lutarem com os russos. Então eles estão numa posição bastante dúbia. Eles estão ali no oeste da Ucrânia. Então o que aconteceu? Entidades religiosas da Hungria falaram com entidades religiosas da Rússia e conseguiram a libertação de 11 prisioneiros de guerra ucranianos. Qual que era o argumento? Que eles seriam da região do Cárpato. O Cárpato é uma cadeia de montanhas que divide ali a Ucrânia por exemplo, da Polônia, da Romênia, da Tchecoslováquia, toda aquela região mais a oeste. Inclusive, a Hungria também tem essa região chamada Carpática. Então, o que os húngaros fizeram? Eles negociaram cidadãos que tinham laços aí de parentesco
com famílias húngaras. E aí os russos, como um gesto de boa vontade, liberaram esses prisioneiros. Só que eram 11 e só 3 chegaram na Ucrânia. E aí a Ucrânia foi confrontar diplomaticamente a Hungria, falar: o que aconteceu com os outros? Falaram: não, eles têm liberdade para voltar quando eles quiserem. Então a Ucrânia está falando que a Hungria está dificultando a repatriação desses ex-prisioneiros de guerra, e a Hungria está falando que não, que eles são mais húngaros do que ucranianos e eles não querem voltar para a Ucrânia para lutar e para morrer na guerra. Então, mais um problema diplomático. E por que isso é importante? Porque isso joga a luz sobre esses laços de aliança que tem ali naquela região, que são muito complicados, mas compõem o cenário de fundo dessa guerra. Guti, jornalista da Gazeta do Povo, trazendo as últimas informações da guerra na Ucrânia. Guti, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Boa noite, até a próxima.